Olá, meus amigos do segundo ano. Satisfação em revê-los. Espero encontrar sempre a todos com saúde e paz. Pessoal, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos, né? Então, temos aqui o roteiro da aula do dia 18 de junho de 2020, capítulo 4 do livro de História. Esse capítulo nós iremos fechá-lo hoje e iremos avançar para o capítulo 5, né? Então, o capítulo 4 era o Brasil entre o ouro e a rebeldia. A aula de hoje é a partir da página 71. O processo, o roteiro da nossa aula, vocês já estão maceteados, né? Apresentação de slides, exploração de tópicos do livro. Nós teremos 2 aulas semanais nessa semana e eu irei explorar ponto a ponto com o livro da plataforma Plural. Não acumule conteúdos. A aula dada é aula estudada. Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Quais os objetivos da aula que eu sempre enfatizo o aluno, quando ele vai pegar um assunto, ele tem que ter sempre isso em mente, né? Qual o objetivo dessa aula? O que é que eu vou tirar daqui? O que é importante dessa aula? Às vezes, o conteúdo de história tem uma série de informações, né? Mas tem pontos que são importantes, esses pontos que o aluno deve sempre procurar aprender, né? Então, as atividades os objetivos de hoje serão resolução de atividades passadas, 5 questões da última aula, apreender as características principais da conjuração dos alfaiates, a Inconfidência Baiana, né? Também chamada Revolta de Búzios, explicar a arte barroca no Brasil. Então, nós temos 3 objetivos e vamos acertar no alvo. Vamos prosseguir. Olha aqui, as 5 questões. 5 questões tranquilas, né? Que não estão no livro, mas eu busco sempre enfatizar, porque é assim um resumozinho de alguns parágrafos, mas que tem informações importantíssimas. Então, está lá. Primeira questão da nossa atividade. Explique o que foi o Tratado de Mintun. O Tratado de Mintun, conhecido como Tratado dos Pães e Vinhos, né? Estabelecido entre a Inglaterra e Portugal. Mas o nosso livro, lá no segundo parágrafo, né? Tratado de 1703, especifica, diz assim, tratado firmado em 1703 entre os governos português e inglês, favoreceu em grande medida essa transferência, né? Importação de produtos da Inglaterra para Portugal, pois isentava de tributos os tecidos de lã britânicos vendidos em Portugal e, em contrapartida, os vinhos portugueses exportados para a Grã-Bretanha. Porém, Portugal precisava muito mais de tecidos que a Inglaterra de vinhos, né? A Inglaterra está no período da Revolução Industrial. E, não satisfeitos, os mercadores ingleses também contrabandeavam barras de ouro em seus navios de guerra, oficialmente isentos de vistoria. Assim, grande parte do ouro foi transferido para outros reinos, principalmente a Grã-Bretanha. Há quem diga, historiadores, que a Revolução Industrial foi feita, em grande parte, com ouro do Brasil e das colônias. Questão número 2. Qual o contexto que favoreceu a ascensão do Marquês de Pombal? O Marquês de Pombal, o Sebastião José de Carvalho e Melo, né? E sempre que nos referimos ao período pombalino, estamos falando dele, né? Então, qual é o contexto da ascensão política do Marquês? Pessoal, aqui na página 66, a partir do 3º parágrafo, há uma dissertação sobre os antecedentes, né, dessa ascensão do Marquês de Pombal. Diz assim, ao longo do reinado de João VI, de Dom João V, houve um período de extravagâncias em que foram
foram edificadas construções, erigidas construções imponentes, como palácios, conventos, né, colégios. Nas audiências públicas semanais, o rei distribuía moedas de ouro para os pobres, né, e esse ouro, nesse processo, Portugal cada vez mais dependente da colônia portuguesa, da colônia brasileira, né? E muitos criticavam achando que esse ouro que estava se transformando em construções, né? Estava se transformando em pedras, deveria ser aplicado e investido na economia. Então, é nesse contexto, né? Nesse contexto, que o nosso Marquês de Pombal irá chegar na corte, né? Vocês poderiam também colocar o segundo parágrafo, poderiam colocar o primeiro, o terceiro e o quarto parágrafo, como esse contexto. Questão número 3. Disserte sobre o período pombalino. Período pombalino, página 67. Primeiro, segundo e terceiro parágrafo, né? Aí nós temos o período pombalino. E temos também a ascensão. Aliás, aqui também nós temos uma trajetória política, né? De como o Marquês de Pombal chega ao poder, né? Então, aqui diz assim, Sebastião José de Carvalho Melo se tornou o ministro mais importante do reinado de Dom José I, conhecido como Marquês de Pombal. Seu prestígio cresceu após o terremoto que sacudiu Lisboa. Na aula passada, nós falamos sobre isso. Terremoto que vitimou mais de 10 mil pessoas e que o rei Dom José irá morar na barraca de ajuda, né? A real barraca da ajuda, aliás, vai morar nessa barraca por mais de 40 anos. Né? E que, nesse contexto, o Marquês de Pombal, com suas ideias reformistas, suas ideias iluministas, né? Ele era um déspota esclarecido, né? Vai até convencer o rei a não mudar a sede, né? A sede para Coimbra, né? Transferir a capital para Coimbra, que era um desejo do rei, né? E irá reconstruir Lisboa. É nesse contexto, né, que o Marquês de Pombal, conduzindo com mão de ferro, irá governar até a morte do rei Dom José I, 1777. Questão número 4. Qual o reflexo da administração pombalina nas colônias? Essa resposta, na página 67, nós temos aí, ó, as companhias de comércio, né? Nós temos aqui uns antecedentes, né? Mas vamos ver também que Pombal se preocupou, né? Se preocupou muito com a administração das colônias, né? Com o objetivo de, né, fortalecer as finanças reais e incentivar o comércio. Mas na página 68, nós temos lá embaixo assim, ó, a administração pombalina na colônia. O ministro dedicou grande atenção ao mundo colonial. Portugal tinha diversas colônias, em especial o Brasil. Extinguiu e criou órgãos, sempre com o objetivo de centralizar o poder na metrópole, reduzindo a autonomia local. Transformou as capitanias hereditárias, que ainda estavam na mão de particulares, em capitanias reais. Transferiu a sede de Salvador para o Rio de Janeiro e elevou o Brasil à categoria de vice-reinado. Importância política, né? Além disso, criou as companhias de comércio, promulgou o Diretório dos Índios, né? Proibiu o ensino da língua geral, a língua tupi, a língua que se falava nesse período no Brasil, né? E tornou obrigatório o aprendizado da língua portuguesa. Nós continua na página 69 discorrendo sobre a administração pombalina, né? Adepto dos ideais iluministas e do estímulo ao comércio, Pombal estava convencido de que os privilégios da nobreza deveriam ser restringidos. Acreditava também que os jesuítas detinham um poder exagerado, sujeitando-se pouco à coroa portuguesa. E então
né, nesse contexto, que ele irá expulsar os jesuítas da colônia, né, e irá também criar uma reforma de ensino, reforma do currículo da universidade. O ensino passou a priorizar as ciências naturais, a filosofia, a matemática, ou seja, Pombal estava determinado a secularizar a sociedade portuguesa, né? Remover, afastar a influência da religião nos negócios do Estado. Muito bem. Questão número 5. Qual o que foi a Inconfidência Mineira? Explique os motivos e as consequências. Vamos para a página 70, onde nós exploramos a Inconfidência Mineira, lembrando que Inconfidência significa ausência de confiança, deslealdade, né? A Confidência de 1789. O que foi a Inconfidência Mineira? O que causou a Inconfidência Mineira? Quais foram os motivos da Inconfidência Mineira? Quais os objetivos da Inconfidência Mineira? Quais as consequências da Inconfidência Mineira? Né? Então, vamos lá. Na página 70 diz assim: Inconfidência Mineira articulada em Minas Gerais, incluindo intelectuais, grandes negociantes, elementos do clero e até membros da administração da capitania, né? Nós tínhamos na Inconfidência Mineira a elite de Minas Gerais, uma aristocracia favorecida, né? A razão imediata teria sido a decretação da derrama. A derrama lá, havia o imposto do quinto. Quando o quinto não era pago, era decretada a derrama, né? Sem arrobas de ouro, né? Então, com a ameaça da derrama, esses inconfidentes, entre eles muitos, né, que deviam a coroa, né, resolveram que iriam se revoltar, né? Esses homens, em sua grande parte, eram formados por pessoas que tinham estudado na Europa, né? E havia poetas, né? Discutiam filosofias, né? E nos primeiro e segundo parágrafo ele vai discorrendo quem eram eles, né? O advogado e poeta Cláudio Manuel da Costa, o ouvidor da capitania e também poeta Tomás Antônio Gonzaga, o cônego Luiz Vieira da Silva, entusiasmado com a independência dos Estados Unidos, né? E dentre todos eles, o nosso Tiradentes. Nós vamos ver o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, né, nesse contexto, como um também entusiasta da Inconfidência Mineira. Né? E quais são os motivos? É a derrama e as consequências. As consequências nós vamos ver que muitos serão presos, interrogados, né? E vários homens importantes e prestigiados da capitania serão presos, mas a pena, né, foi duríssima, né, e vão ser condenados à forca e ao desterro. No entanto, ela vai ser transformada, essa pena, ela não vai ser aplicada como forca, vai ser transformada em desterro, e apenas o Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, irá ser condenado, né? E como a execução, como sempre eu falei em outras aulas, como se dava, né? A execução dessa forma brutal era o exemplo, a coroa portuguesa queria dar o exemplo para que isso não mais acontecesse. Por isso, essa forma brutal. Na condenação de Tiradentes, né? Até parte da cidade se esvaziou, as pessoas saíram da cidade, porque era uma violência muito grande quando era aplicada essa pena, enforcamento e esquartejamento. Mas era muito comum, aliás, nesse período. Sempre que nos referirmos a condenações, o método vai ser sempre esse, né? Então, nós temos aí, dentro de todos esses inconfidentes, que eram de uma elite mineira, nós temos o único que foi condenado, que vai ser o nosso Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Eu vou explorar mais um pouco ele aqui, então nós vamos
Vamos finalizar um pouco aqui a nossa... E vamos ao livro, nosso livro. Temos aqui o nosso livro, na página 71. Página 71, a construção de um herói. Né? Eu disse na última aula, né, que o patrono das polícias militares é a Tiradentes, né? Uma forma tão brutal que foi. Mas esse mito, né, esse herói, ele foi uma construção, ele vai sendo construído de um período para o outro. Né? Então, temos lá no livro, A Construção de um Herói. Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, foi um dos mais entusiasmados participantes da Inconfidência Mineira, de 1789, mesmo período da Revolução Francesa, né? Sempre lembrar disso. Depois, aliás, existe um maceteiro, né? 1789 é a Revolução Francesa, e 100 anos depois nós temos a proclamação da República, né? 1889. Depois de sua morte, foi considerado por alguns historiadores como revolucionário, por outros, um falastrão, né? Um fanfarrão. Né? Na segunda metade do século XIX, mesmo admitindo seu papel secundário no movimento, que ele não teria tido tanta importância, sua imagem foi comparada a de Cristo, e Joaquim Silvério dos Reis o delatou. Joaquim Silvério dos Reis, né, um oficial, irá delatá-lo. Foi comparado a Judas, Joaquim Silvério dos Reis. Depois da proclamação da República, em 1889, adquiriu status de mártir da independência. Em 1890, no dia 21 de abril, data de sua execução, foi transformado em feriado nacional. Um decreto de 1965 proclamou como patrono cívico da nação brasileira. E aqui nós temos a representação dele, meio Cristo, né? Tiradentes, litografia de Décio Vilares, 1890. Né? Criada, por isso que fala, em construção. Por isso que nós temos a construção. Criada, deixa eu pegar aqui o marcadorzinho. Criada a pedido dos afiliados do positivismo, ou seja, foi uma criação. Aliás, pessoal, a história é uma construção. Né? A história é uma construção. Eu vou abordar também outro slide, outra imagem de um livro, que nos mostra o Tiradentes militar. Né? Porque a história é a construção. Olha aqui. Aqui nós temos também, né, um Tiradentes, mas o Tiradentes militar. Né? Aqui identificando ele. Alferes, né? Joaquim José. Vou pegar um marcador. Os marcadores, eles desaparecem quando você... Aqui. Alferes, um tenente, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, pintura a óleo realizada por José Watts Rodrigues em 1940, séculos depois, né? Décadas depois, aliás, muito tempo depois, 789, século. Aqui. E nós vimos aqui, ó, lendo a imagem. Ali, na anterior, nós tínhamos o Tiradentes Cristo. Aqui nós temos o Tiradentes militar. Né? Historiadores ainda discutem se Tiradentes foi mesmo o líder da Conjuração Mineira. Seria sido o líder ou teria sido um bode expiatório? Como ele foi uma figura muito investigada e pouco conhecida, sua imagem na história brasileira foi construída com base em idealizações, né? Idealizações. E serviu para representar diferentes ideais, né? Ou seja, ele foi idealizado, né? Ele foi imaginado, né? A história é feita de construções e do lugar social, né? De quem deseja essa imagem. Então, aqui, claramente, foi pedido o Tiradentes com a imagem, né? Vamos explorar aqui, né?
Olha aqui, o Tiradentes. Essa imagem foi produzida em um contexto que pretendia fortalecer a imagem do Exército da República, né? Watts Rodrigues já tinha ilustrado o livro Uniformes do Exército Brasileiro, publicado pelo Ministério da Guerra em 1922, em homenagem ao centenário da independência. Então, está aqui o contexto, né, da obra. Tiradentes e o artista. Tiradentes foi representado sem barba, com cabelo arrumado, como cabe a um militar, né, a formalidade, né, a estética militar, né, a apresentação, né, uma boa apresentação. A paisagem ao fundo faz referência ao relevo de Minas Gerais, as montanhas. A postura militar pode ser associada a valores como civismo, patriotismo e crença na missão do Exército, né? Tiradentes foi representado com farda militar, uma referência à sua participação como alferes no regimento Dragão de Minas Gerais. Aqui, na cintura, banda ou faixa usada na cintura pelos oficiais. Ele era alferes, era um tenente, né? A espada é considerada um equipamento nobre. O personagem foi representado antes de ser preso por seu envolvimento na Conjuração Mineira. E aqui, né, em outro momento, outra representação desse Tiradentes, né, como houve a evolução desse Tiradentes, né, ele, no dia do seu enforcamento, né, já com a figura artilizada, já com, né, barba longa, né, nós vemos aqui o Martírio de Tiradentes, de Figueiredo e Melo. A tela foi produzida em 1893, 100 anos após a Conjuração Mineira ser reprimida pela coroa portuguesa. Ok? Eu só queria explorar, para não passar, porque essa construção, como a história da construção, eu queria frisar bastante. Às vezes nós vemos personagens e você tira a verdade como absoluta, né? E eu sempre falo para vocês, né? Não casar com a primeira informação, procure investigar, vejam diferentes, né, segmentos, diferentes autores, né, para não se agarrar a tudo como se fosse verdadeiro. Aliás, o historiador, ele nunca casa com a primeira informação, né? Se levarmos isso para a vida, né, sempre temos que investigar, ver a origem, né? Eu, geralmente, sobre determinado assunto, eu sempre procuro ler 2, 3 livros para ter uma ideia. O nosso livro também aborda uma revolta, a sublevação de Goa, né, na Índia, né? Faz uma relação com a Inconfidência Mineira, né? Ele diz assim, a sublevação de Goa, 2 anos antes da Inconfidência Mineira, ocorreu na cidade de Goa, na Índia, um movimento denominado Sublevação dos Pintos, sobrenome de uma família. Sobrenome de uma família. Da principal família envolvida no episódio. Consta que queriam proclamar uma república. E aqui também. 2 dias antes da data marcada para a revolta, houve uma denúncia e os suspeitos foram presos, julgados pelo crime de lesa majestade, né? Traição ao rei, foram sentenciados à pena de morte. 2 dos principais acusados foram amarrados às caudas de cavalos e arrastados até onde estavam as forcas, né? Dificilmente, uma situação como essa, um ser humano já não chegaria lá morto ou trucidado, né? Precisa ser arrastado pela cidade até o lugar onde vai ser enforcado. Antes tiveram suas mãos decepadas. Suas cabeças ficaram expostas em postes. Muito brutal. Nos autos da devassa, né, da investigação, da Inconfidência Mineira, durante o inquérito da Inconfidência, os depoimentos informam que os conspiradores do Brasil tiveram notícia do levante da Índia, da revolta da Índia, demonstrando que as ligações entre as colônias, entre as possessões portuguesas eram corriqueiras.
o que não era descontar, pois Goa mantinha intenso comércio com diversas áreas do Império Português, né? E aqui é uma representação. A presença portuguesa de Goa, a partir do século XVI, foi expressiva, resultado do intenso comércio e especiaria das Índias e na economia portuguesa e na tentativa de Portugal em frear as investidas de outros reinos europeus na área. O estado da Índia, como ficou conhecido, expandiu-se pelo litoral por meio da fundação de fortalezas e feitorias. Além da capital, Goa, os portugueses controlaram o comércio marítimo de outros portos da Ásia, como Hormuz, Málaga e Macau. Na imagem vista de Goa, gravura de 1794, né? Ou seja, nós, quando vimos lá Dona Maria, o reinado de Dona Maria, essa revolta foi debelada no seu governo, né? Vamos passar um pouquinho pelo nosso slide. Vamos enfatizar bastante para fechar esse capítulo alguns pontos, porque são esses pontos que muitas vezes em questões de Enem, vestibulares, o aluno não aprendeu, né, ou achava que não era importante e passa batido em algumas questões. Derrama. A derrama. Estamos na página 72, né? A derrama. O que é derrama, professor? Eu que pergunto, o que é derrama? Você vê que durante o livro ele vai rememorando, né? Ele vai rememorando, porque é um objetivo, né, desse capítulo, né? A derrama seria, nós tínhamos o quinto, né, os 20%, esse quinto nem sempre era pago, né? E quando, nesse período antes da Inconfidência, houve-se a ameaça, né, por parte das autoridades fiscais, de aplicar a derrama. A derrama é o seguinte: não deu a 100 arrobas de ouro, né, que equivalia a 1.500 quilos de ouro. Se não der essa quantidade, simplesmente viriam em suas casas, entrar em sua casa e iriam tomar as suas coisas, né? Entrar e pegar o que tivesse de valor. Essa era a aplicação da derrama, né? Então, quando houve essa ameaça, né, então a aristocracia, os grupos sociais, né, as pessoas ficaram receosas que fosse aplicada. A derrama ela só teria sido aplicada uma vez, né? E essa segunda ameaça da derrama, né, ela não aconteceu, né? Ela foi cancelada. Então, desde 1750, a coroa portuguesa estipulava a cota de 100 arrobas anuais de ouro para enviar à metrópole, suspeitando que muito ouro estava sendo contrabandeado. Em 1788, a capitania devia à Real Fazenda a impressionante quantia de 538 arrobas de ouro. Devia porque nunca conseguia pagar o que era estipulado, né? O risco nós brasileiros, né, sempre havia um mecanismo, né, sempre havia de cancelar, de adiar, de prorrogar. Isso foi muito feito durante esse período, né? O risco da derrama produziu um duplo descontentamento da população, um duplo descontentamento da população com a possibilidade de ter que arcar com as despesas, né, para as quais não tinham recurso suficiente, e dos contratadores, apavorados com a execução de suas dívidas, né? Porque entre os confidentes haviam muitos devedores, né? Aqui tem esses dois itens aqui que eu não vou explorar. O ideal seria fazermos em sala de aula. Pessoal, aqui, conjuração do Rio de Janeiro, né? A conjuração do que não houve. Na verdade, foi dito que era uma conjuração, mas não houve, né? Houve-se uma suspeita que havia uma conjuração, né? Uma associação de indivíduos, né? Conjuração significa isso. O vice-rei, a chamada conjuração do Rio de Janeiro, sequer chegou a ser articulada de fato, a ponto de alguns historiadores a chamarem de a conjuração que não houve. O vice-rei Conde de Rezende, escaldado com o que tinha acontecido em Minas Gerais,
passou a desconfiar das reuniões que membros da elite intelectual do Rio de Janeiro realizavam na sociedade literária fundada em 1770. Mas as reuniões eram inofensivas, não passavam de encontros para discutir filosofia, religião, política, como na maioria das academias literárias, né, se encontravam para esses fins na colônia, né? E porque alguns desses participantes tinham livros, né, ou faziam leitura de livros que eram considerados subversivos, que eram considerados rebeldes, né, que poderiam haver críticas ao rei, ao Portugal, e à monarquia, e às autoridades, né? Em função disso, né, e com receio que realmente ele estivesse conspirando contra o rei, o vice-rei, em dezembro de 1794, mandou prender vários membros da sociedade literária, que acabaram presos pelo crime de conjuração. Nenhum deles foi condenado por absoluta provas incriminadoras, né? Foi aberto processo, mas não conseguiram provar. Vamos lá, então. A conjuração dos alfaiates. Essa conjuração é importante, muito importante. Ponto é que eu fiz uns slides que nós vamos já explorar, porque tem que se dar importância à conjuração dos alfaiates. E também no contexto, é sempre cobrado, está sempre presente aí no Enem, né? A conjuração dos alfaiates, conhecido como Inconfidência Baiana ou Revolta de Búzios, né? Então vamos aqui. A conjuração dos alfaiates, também conhecida como conjuração baiana, foi diferente das duas anteriores, diferente da do Rio e da de Minas, né? Nela estiveram envolvidos membros dos grupos populares, olha aqui a diferença. Alfaiates, soldados e ex-escravos, além de poucos intelectuais. Nós tivemos alguns intelectuais, né? Cipriano Barata, tivemos mais poucos, né? Essa conjuração dos alfaiates ela é levada à frente pela massa, né? Pelo povo. Em 12 de agosto de 1798, foram colados panfletos em diversos pontos de Salvador, contendo as mais variadas reivindicações. Entre elas, aumento de soldo das tropas, porque haviam soldados entre os inconfidentes dos alfaiates, liberdade para comercializar com outros países. Olha a inovação. É muito mais ampla, a conjuração dos alfaiates é mais ampla, né? Ela se aprofunda mais. A conjuração mineira, a Inconfidência Mineira, ela é de uma elite, né? Ela se restringe, ela não é popular, ela é conservadora, né? A conjuração dos alfaiates, que é levada aqui à frente por grupos populares, ela é muito mais ampla. Combate aos preconceitos contra negros e mestiços. Olha a inovação aqui. Olha a questão dos direitos humanos, né? Dos direitos sociais. Isso em pleno 1798. Né? E o que mais incomodou as autoridades, a intenção de proclamar uma república baiense, em que todos teriam liberdade, igualdade e fraternidade. Aqui, nós vivemos aqui. Não é uma independência em relação a Portugal. Não é a independência do Brasil. Né? Assim como a mineira, nós vemos aqui uma república a nível regional. Né? As autoridades coloniais logo partiram para a repressão do movimento. Né? Como nas outras conjurações, muitas prisões foram realizadas e vários suspeitos foram processados. Mas, no caso do baiano, a repressão foi feroz. 2 soldados e 2 alfaiates, um deles ex-escravo, foram enforcados, esquartejados, em 1799. É o mais evidente, é mais do que evidente que a ferocidade da repressão se deu à condição popular dos acusados. Vocês lembram lá da revolta da Revolução Haitiana, né? Então havia esse receio, havia esse medo que ela se repetisse no Brasil. Nós vimos aqui essa imagem, mas vou diminuir
o nosso livro e vamos lá no nosso slide para fazer uma exploração mais adequada da Inconfidência Baiana. Aqui, 1798. Vou repetir alguns pontos, né? E vai ser interessante, através do slide também, né? Porque tem que se dar importância à Inconfidência Baiana. No século XVIII, em virtude da decadência da economia açucareira e da transferência da capital da colônia para o Rio de Janeiro, em 1763, a Bahia passava por uma grave crise econômica, atingindo toda a população baiana. E, como sempre, os pobres são os mais sofrem, né? E eram constituídas as camadas inferiores eram constituídas por esses escravos, pequenos artesãos e mestiços. Contra essa situação, havia manifestações nas ruas de Salvador e vários motins, várias revoltas. Então, aqui temos fatores externos, né, da revolta dos alfaiates, da conjuração, da revolta de Búzios, da Inconfidência Baiana, conjuração dos alfaiates. Vamos ver aqui, conjuração baiana. Vamos ver. Fatores externos. Influência do iluminismo. Olha o iluminismo aí sempre presente, né? Questionando as autoridades, né? Questionando o poder, né? Arbitrário. Influência do iluminismo da Revolução Francesa e da independência do Haiti. O Haiti aqui com Jean-Jacques Dessalines e aqui o nosso iluminista Jean-Jacques Rousseau, o mais radical da Revolução Francesa, né, teórico da Revolução Francesa. Aí temos aqui a localização do Haiti, né, e temos aqui a queda da Bastilha, um marco fundamental da Revolução Francesa. Número 2. Fatores internos: decadência econômica, crise de abastecimento, baixos salários e a opressão fiscal, cobrança de impostos. Aqui nós temos soldados mulatos, né? E negras forras, negras libertas. Conjuração baiana, conhecida também como Revolta dos Alfaiates, conhecida também como Revolta de Búzios, dos Búzios. Os Búzios porque faz referência a conchas usadas na religião de matriz africana, né? Objetivos: defendiam a emancipação política do Brasil, ou seja, o fim do pacto colonial com Portugal. Defendiam a implantação da República, liberdade comercial no mercado interno e também o externo. Pessoal, aqui, nesse ponto de liberdade e igualdade entre as pessoas, portanto, eram favoráveis à abolição dos privilégios sociais e também da escravidão. Aumento de salários para os soldados. Aqui, ó, né, essa imagem, vemos aqui uma bandeira hasteada, isso foi recentemente, né? Essa bandeira aqui seria a bandeira da conjuração baiana. E entre seus líderes, os principais líderes, né, vemos aqui o Cipriano Barata, né, que era intelectual, e vemos realmente os que levaram a revolta à frente, né, os alfaiates. O soldado Luiz Gonzaga das Viges, os alfaiates costureiros, Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus do Nascimento. Quem participou? O movimento contou com a participação de pessoas pobres, letradas, padres, pequenos comerciantes, escravos e ex-escravos. Aqui nós vemos a consequência, né, desse ato de rebelião contra o rei, né? A revolta estava marcada, porém, um dos integrantes do movimento, o ferreiro José da Veiga, delatou o movimento para o governador, relatando o dia e a hora em que aconteceria. O governo baiano organizou as forças militares para debelar o movimento antes que a revolta ocorresse. Vários revoltosos foram presos, porém,
Somente 4 foram executados na Praça da Piedade, em Salvador. E, como sempre, para dar o exemplo, depois do que lhes serão separadas as cabeças e os corpos pelo levante projeto, pelos ditos réus, chefes, a fim de reduzirem o continente do Brasil a um governo democrático. A repressão é feita de forma brutal. Aqui a representação, né? Uma construção dos líderes, né? Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus, né? Os 4 condenados, todos negros, né? Pobres, camadas populares. O que inova na Revolução, na Revolta dos Alfaiates, é a questão social, né? De luta contra o preconceito. Aí estava incluída a questão dos direitos humanos, né? A igualdade, né? Da liberdade. Ok? Vamos prosseguir. Vou aqui no livro verificar mais alguma coisa. No nosso livro. Estou finalizando o assunto. Eu queria abordar o barroco, né? A parte da cultura no Brasil. Qual o estilo que predominava nesse período? Então vamos ver aqui. O barroco do Brasil. O estilo barroco da Europa havia sido reproduzido por diversos artistas que recebiam os ensinamentos de mestres em oficinas de Itália e esculturas espalhadas pela cidade. As obras dos artistas de Minas Gerais também sofreram influências desse estilo, mas foram elaboradas com materiais existentes do Brasil, como a pedra-sabão. Dentro desses artistas, o que é destacado do barroco é a obra de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Né? Os dados de sua vida não são bem conhecidos. Consta que nasceu em Vila Rica em 1730, filho de um português e de uma de suas escravas. Não era, portanto, mestiço e teria falecido em 1814. Há muitas coisas sobre o Aleijadinho que são mistérios, que é misteriosa, né? Aleijadinho era vítima de uma doença que lhe consumia os dedos, dos pés e das mãos. Né? Escultor, entalhador e arquiteto. Projetou a igreja de São Francisco de Assis, de Vila Rica, atual Ouro Preto. Sua obra mais conhecida é o conjunto de estátuas dos 12 profetas de Congonhas, do Campo, em Minas Gerais. Aqui nós vemos a representação dessa imagem. E outro artista, Valentim da Fonseca e Silva, o mestre Valentim, é outro artista de porte da mesma época, também natural de Minas Gerais e mestiço. Foi o idealizador e criador do passeio público do Rio de Janeiro, de diversos chafarizes em ferro fundido e de imagens sacras, imagens, né, religiosas, assim como Aleijadinho e muitos outros. Suas origens não são conhecidas. Presume-se que tenha nascido em Serra do Frio, em Minas Gerais, em torno de 1745, e falecido no Rio de Janeiro, em 1803. Então, desse período, o nosso livro faz referência. E aqui nós temos detalhe de Abdias, um dos 12 profetas esculpidos em pedra-sabão por Aleijadinho em 1795 e 1805 no Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo, Minas Gerais. Vamos fechar o nosso capítulo com imagens que contam a história, em que dá importância à questão da tropa de mulas. Nesse período, pessoal, a tropa de mulas é o transporte, né? Todas as mercadorias, todos os bens de consumo, né? É transportado nas costas de mulas, né? Então, tropa de mulas, imaginamos umas 100 mulas, 80 mulas, transportando gêneros e todo tipo de material e necessidade humana de uma cidade para outra, né? Desde o século XVIII até o século XX, as mulas foram criadas no campus do atual Rio Grande do Sul. Dali eram conduzidas para as famosas feiras de Sorocaba, em São Paulo, percorrendo cerca de 2.000 quilômetros e passando por invernadas, principalmente nos campos do Paraná.
de Sorocaba eram comercializados para as mais variadas regiões do Brasil. Éguas madrinhas experientes, enfeitadas com arreios de prata, guizos no peitoral e chapéu de pluma na cabeça, dirigiam os lotes de muares de mula. Né? Então, tinha uma mula guia, né? E a mula, para o transporte de carga, ela faz um trabalho excepcional. Ela é inteligente, né? Ela é líder, ela tem resistência, né? Muito superior ao cavalo. O transporte de carga para a região das Minas tinha de ser feito em mão de mulas, animais resistentes e adequados ao terreno acidentado da região. Na imagem acima, aparece não só a tropa de mulas carregadas de mercadorias, como também viajantes, incluindo mulheres, que se dirigem para o Arraial do Tejuco, atual cidade de Diamantina. Escravos a pé acompanhavam a tropa. Gravura de Johann Urgendas, 1835. Então, aqui nós vemos a representação. Né? Mas aqui a movimentação, o fluxo, né, de pessoas e de mercadorias nos lombos das mulas, tropas de mulas. Temos aqui o nosso roteiro de estudo, mas irei apenas reduzir, expor aqui as nossas atividades para a próxima aula. Pessoal, próxima aula, irei responder essas questões, né, da página 75. 6 questões da página 75 e 2, né, da página do Vamos Testar, da seção Vamos Testar, e 2 questões da página 75 e 76. Façam as questões, né, respondam. Tem que ter um esforçozinho mental nesse período, né? Na próxima aula, iremos juntos, penso que será uma aula ao vivo, nós estaremos juntos, o aluno participar, interagir com o professor. Próxima aula, capítulo 5. Né? Essa aula, numa única aula, eu irei apresentar o capítulo 5, porque é um capítulo curto e dá tranquilamente para nós abordarmos e finalizarmos esse capítulo em uma única aula. Ok? Meus amigos, muita saúde. É sempre um prazer renovado encontrá-los. Fique em casa. Na próxima aula, estamos juntos. Ok? Até mais.